Jesus reprova a corrupção. No dia seguinte, Jesus entrou no templo. 3 anos antes, ele havia encontrado homens vendendo e comprando no átrio externo e os havia repreendido e expulsado. Agora, ao retornar, encontrou o mesmo comércio ali. O átrio estava cheio de bois, ovelhas e aves que eram vendidos aos que desejavam oferecer sacrifícios por seus pecados. Os que se ocupavam desse comércio praticavam extorsão e roubo de toda espécie, e tal era a balbúrdia e o alvoroço do lado de fora que os adoradores eram seriamente perturbados. Cristo parou na escadaria e varreu o átrio com seu olhar penetrante. Todos os olhares se voltaram para ele. O vozerio das pessoas e o mugido dos animais cessaram. Todos olhavam para o Filho de Deus, atônitos e temerosos. Naquele instante, a divindade irrompeu através da humanidade e deu a Jesus um poder e glória que jamais se manifestara nele antes. O silêncio tornou-se quase insuportável. Finalmente ele disse em voz clara e com tal poder que sacudiu as pessoas como uma violenta tempestade: Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Lucas 19, 46. E com autoridade ainda maior da que manifestara 3 anos atrás, ordenou: Tirai daqui estas coisas. João 2,16. Em outra ocasião, os sacerdotes e os líderes do templo haviam fugido diante de sua voz cheia de autoridade. Depois, se sentiram envergonhados de seu temor e decidiram que não mais recuariam daquele jeito. Porém, desta vez, sentiram-se mais aterrorizados ainda e com toda pressa saíram do templo, levando consigo sua mercadoria. O doce médico dos médicos. Logo em seguida, o átrio ficou repleto de enfermos que eram trazidos a Jesus para ser curados. Alguns já estavam morrendo. Essas pessoas aflitas viviam em amargura e enorme necessidade. Olhavam suplicantes para Jesus, temendo encontrar o mesmo olhar severo que havia expulsado do templo os mercadores, mas o que encontraram em sua face foi somente ternura e compaixão. Jesus recebeu os doentes atenciosamente e, ao toque de suas mãos, a doença e o sofrimento desapareciam. Acolhia ternamente as criancinhas em seus braços, acalmando seu choro irritado e tirando de seus pequenos corpos a dor e a doença. Eram devolvidas às suas mães, risonhas e curadas. Que quadro diferente encontraram os principais e sacerdotes ao voltar cautelosamente para o templo. Homens, mulheres e crianças erguiam a voz em louvor a Deus. Viram os doentes curados, os cegos com a visão restaurada, surdos ouvindo e os coxos saltando de alegria. As crianças tomavam a frente nas expressões de louvor, repetindo os cânticos do dia anterior, acenavam os ramos de palmeira em homenagem a Jesus. O templo repercutia as fortes exclamações: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 21, 9. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Zacarias 9, 9. Os líderes tentavam silenciar os gritos de alegria das crianças, mas elas não podiam se calar, pois todos estavam possuídos de uma incontida felicidade pelas maravilhosas obras que Jesus realizara entre eles. Dirigiram-se então a Jesus na esperança de que ele ordenasse silêncio. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Mateus 21, 16. Os orgulhosos líderes do povo recusaram o abençoado privilégio de anunciar o nascimento de Cristo e de promover sua obra na terra. Mas o seu louvor devia ser proclamado e Deus escolheu as crianças para fazê-lo. Se a voz dos pequeninos tivesse silenciado, as próprias colunas do templo clamariam.